Olá, queridos, a paz. Boa noite, tudo bem? Eu quero convidar você, nessa noite, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 4, versículo de número 23. Hoje, o nosso culto ao Senhor. E hoje, na palavra, nós vamos falar sobre a igreja primitiva. Amém? Que isso, pastor? Vai falar da gente? Na verdade, nós vamos falar das características da igreja primitiva, lembrando da essência daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Versículo 23 diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Só um minutinho. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Repita comigo: pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém? Pai, essa é a tua palavra. Fala aos nossos corações, Pai, nesta noite. Que seja, Pai, uma palavra que vai vir cheia de cunho profético da tua revelação, do teu cuidado, do teu amor. Pai, que seja uma palavra motivadora para cada um de nós e que nós possamos entender de fato aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, irmãos, quando nós lemos o livro de Atos, o que nós precisamos entender é que o período tratado no livro de Atos é um período pós-ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. E após isso, ocorre que o governo romano ele se torna ainda mais agressivo em relação à questão daqueles que seguiam a Cristo. De que forma, pastor? Simples. Eles começaram a perseguir de forma veemente, violenta, todos aqueles que seguiam a Cristo. Todos aqueles que diziam que eram seguidores da doutrina de Cristo, da doutrina de Jesus, eles perseguiam, torturavam e matavam. Outros eles prendiam e torturavam na prisão até a morte.
outros eram presos e entregues nos chamados circos, onde havia ali a atrocidade de entregar os cristãos diante de um grande público, era como se fosse um estádio, para que se tornassem refeição de leões, serem mortos vivos. E dentro desse quadro, irmãos, nós vamos ver no livro de Atos que quando Pedro ele prega, há logo de cara 3.000 convertidos. E talvez você pergunte: mas pastor, não sei se você vai me perguntar isso ou se você já tinha parado para pensar, onde foram parar estes convertidos? Porque diante de uma perseguição tão grande, esse povo tinha que se esconder. Mas onde esse povo se escondeu? Esse povo se escondia em famílias, em casas. E isso fica de forma muito clara quando nós vemos Paulo escrevendo carta às casas, às igrejas nas casas. Irmãos, e isso é muito interessante, porque cada igreja que havia nas casas, havia literalmente uma comunidade. Aquilo que as pessoas tinham, elas colocavam à disposição de outros cristãos. Aquilo que elas possuíam, se elas tinham terras, elas vendiam essas terras. E com aquilo que vendiam, elas dividiam com as pessoas. Então, o que eu quero dizer para você é que no meio de uma grande crise e no meio de uma grande perseguição, a palavra de Deus não foi calada. A palavra de Deus continuou sendo pregada. As pessoas continuaram sendo cuidadas. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, alegra o teu coração, porque a tua casa hoje é uma igreja para cuidar de pessoas. Pastor, não tinha parado para pensar nisso? Pois é. Se as pessoas não podem sair de casa, porque existe uma ordem para que elas não vão para a rua, as pessoas que estão na tua casa, é responsabilidade sua cuidar. É responsabilidade minha cuidar. Onde nós ali poderemos fazer cultos, poderemos adorar ao Senhor, poderemos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, poderemos louvar, poderemos dançar. Só que o culto é nas casas. Assim como era no tempo em que nós vemos em Atos. Paulo, ele visitava lares, ali constituía líderes nas igrejas. Então, irmãos, o primeiro conselho que eu posso te dar já de cara é que você precisa tomar para si a responsabilidade de cuidar de vidas que estão próximas na tua casa, que estão dentro da tua casa. É responsabilidade nossa cuidar. Então essa palavra ela tem que entrar no teu coração de uma forma abundante, de uma forma que coloque fogo em você, para que você literalmente se sinta motivado, independentemente das adversidades. Irmãos, eu fico pensando no quanto de má notícia, porque hoje a gente ouve, porque morreu A, morreu B, mas aí você imagina o quanto de notícia ruim que aquele povo também recebia. Mas o mais interessante é que quanto mais notícias ruins eles recebiam a respeito de morte, a respeito de prisão de cristãos,
eles ainda mais pregavam a palavra, ainda mais as pessoas iam sendo salvas, e por intermédio do Espírito Santo, o Senhor iria agregando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus que é tempo de grande salvação, é tempo de grande liberação, é um tempo de grande graça do Senhor derramada sobre nós. Irmãos, eu tenho verificado algumas informações, mas eu só vou dar para você quando eu tiver literalmente a certeza daquilo que eu vou passar, mas uma certeza que eu tenho absoluta é que se eu e você nos movermos para abrirmos as nossas casas, ou ainda que você não abra a sua casa, mas que você literalmente cuide do que estão na tua casa, que você literalmente cultue, você vai ver a salvação do Senhor alcançando a tua vida, alcançando a tua casa, alcançando a tua família em nome de Jesus. Amém? E aí, irmãos, isso vai dando continuidade. Chega uma hora que o povo clama ao Senhor, que o Espírito pediu a Deus a intervenção dele para que a palavra de Deus fosse anunciada. Aleluia. Irmãos, nós precisamos orar para que a palavra de Deus entre nos nossos lares, seja difundida nos nossos lares. Pastor, que é isso? O senhor pirou? Não, irmãos. Nossa igreja é pequena. Mas acredite você ou não, tem gente que nem abre o áudio da palavra ministrada. Gente da nossa igreja. Ah, é por falta de internet, pastor? Não, não é por falta de internet, que eu já fiz questão de verificar. E a pessoa tem internet. Na verdade, não só a pessoa, as pessoas têm internet. Mas por que, irmãos? É mais importante para ela ver Big Brother. Com todo respeito, irmão. Quer ver, veja. Mas é mais importante para ela ver Big Brother. É mais importante para ela acompanhar filme, a temporada A, B, C, D, E, de 1 a 18 no Netflix. Eu estou dizendo que isso é pecado? Não. Mas o erro está em você dar prioridade para aquilo que não é prioridade. E não dá para dizer para mim que é por falta de tempo. Mas eu quero declarar em nome de Jesus. É tempo de nós nos posicionarmos e ministrarmos. Ah, mas pastor, não sei pregar, não tem problema. Pega essa palavra que você está recebendo. Pega ela e bota para sua família ouvir. Bota para os seus filhos ouvir. Bota para tua esposa. Bota para o teu marido, para o teu namorado, para o teu noivo. Bota. E a palavra de Deus vai continuar sendo pregada. Porque nós aqui pregamos não besteirol, nada voltado apenas para o meu benefício. Mas nós pregamos reino. Nós pregamos reino. E aí, irmãos, o povo ora. O povo clama para que o Senhor interceda, intervenha, para que a palavra de Deus seja pregada. Irmãos, eu quero declarar em nome de Jesus que vai arder no meu e no seu coração o desejo de ministrar a palavra. Eu e você, nós vamos orar para que Deus nos dê graça para ministrar a palavra. Porque se a palavra não for pregada, irmãos, vidas não são alcançadas. Se vidas não são alcançadas, elas também não são salvas. E se não são salvas, é responsabilidade sua e minha. Porque Deus poderia enviar os anjos para pregar. Mas Ele deu a nós esse privilégio. Ele deu a nós. E se Ele dá algo para que nós façamos, Ele espera esse feedback, essa contrapartida nossa. Então que você se posicione em oração, para que Deus dê plena condição, para que você possa difundir a palavra. Amém?
E em terceiro e último lugar, diz que não havia necessitado entre eles. Irmãos, quando nós direcionamos vocês a entregar dízimos e ofertas, guardar com vocês, era para momentos de necessidade de alguns. E eu quero desde já agradecer a todos aqueles que obedeceram a palavra, obedeceram a nossa direção e que se moveram, e uma família que estava passando por dificuldade foi assistida. Pode ficar tranquila que não foi a minha. Mas uma família da igreja, membros da nossa igreja, passando por dificuldade nesse momento, foi assistido. E o detalhe, irmãos, o que você precisa entender é o seguinte, é isso que você precisa entender. Você hoje está assistindo alguém. Amanhã você pode ser assistido, não só pode, como vai. Então, entregar dízimos e ofertas na nossa igreja não é para enriquecimento de ninguém. É literalmente para que no nosso meio não haja necessitado algum. Para que você que está ouvindo esse áudio, você não seja necessitado. Se hoje o Senhor está colocando na tua mão, é para que você possa literalmente ser um assistente social. Um assistente social na prática. Assistir socialmente aqueles que estão em dificuldade. Irmãos, eu quero dizer para você em nome de Jesus, naquele tempo em que nós lemos esse texto, o povo, irmãos, às vezes só tinha uma quantidade de pão para 5 pessoas. Eles faziam dar para 50. Mas um não comia mais do que o outro. Porque ele pensava o seguinte, o pão que eu tenho aqui que reparto para 10, amanhã eu posso não ter, mas alguém vai ter pão e vai semear na minha vida. E as coisas estavam fáceis, irmãos? Não. Eu vim aqui te dar uma palavra de esperança, irmãos. Naqueles dias não estava fácil. Estava complicado demais. Era risco de morte? Era. Mas eles sabiam quem era com eles. Quem era com eles era o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Jesus. E eles sabiam que ainda que morressem, mas se morressem em Cristo, fazendo aquilo que o Senhor o enviou para fazer, eles teriam a maior glória que o homem pode ter, que é se assentar na mesa com Jesus Cristo e cear com Ele. Então, meu irmão, eu quero te animar. Sai dessa letargia, desse desespero, dessa angústia, desse estresse. E olha, irmãos, olha em volta. Olha o que você pode fazer, olha para quem você pode fazer, olha o que você pode pregar, olha para quem você pode pregar. Ah, meu irmão, existe uma grande obra a ser feita na terra e o Senhor está convocando a sua igreja, aquela que Ele separou, aquela que Ele resgatou. É aí que Apocalipse fala da igreja vitoriosa, porque o vitorioso, irmãos, ele não é aquele que ganha uma vez e está tudo certo. O vitorioso é aquele que, apesar das derrotas, apesar das dificuldades, apesar de tudo que passa, ele não abre mão e vai até o fim do objetivo que o Senhor predestinou para ele. Então, meu irmão, em nome de Jesus, eu tenho uma palavra para te encorajar. Nessa noite, se levante, comece a pregar a palavra, começa a liberar a palavra, porque quando aqueles homens começaram a liberar a palavra, começou a haver cura, começou a haver libertação, começou a haver transformação, começou a haver poder de Deus naquele lugar. E eu quero declarar em nome de Jesus, em cada lar, em cada família, haverá a manifestação do poder de Deus. Receba essa verdade sobre a tua vida. Que você possa se levantar.
que você possa entender que o tempo de crise, ele também é um tempo de grande oportunidade. Havia uma crise, uma grande perseguição aos cristãos. Mas aqueles homens e aquelas mulheres sabiam que no meio daquela perseguição haveriam grandes oportunidades. Oportunidades de transformação, de salvação, de glorificar o nome do Senhor. Entenda que as coisas só serão transformadas se nós orarmos. Eu e você precisamos orar mais. Não aquela oração repetitiva, mas orarmos uns pelos outros, cobrindo um ao outro. E eu e você precisamos entender a importância de não abrirmos mão. Porque, irmãos, entenda, o pessoal não estava recebendo só um salário e entregava dízimo, não. O pessoal vendia coisa de valor, que era terreno, que era casa. E depois eles pegavam esse valor, eles entregavam aos pés dos apóstolos para que não houvesse falta na vida de ninguém. Se nós tivermos isso no nosso interior, cumprirmos essas 3 etapas, nós já estamos começando a entender o que de fato é ser igreja primitiva. Os dias estão fáceis, vou repetir, não. Mas é na adversidade que nós devemos mostrar o que de fato é ser cristão. Porque Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Talvez, e muito talvez, você esteja ouvindo essa palavra e dizendo: ah, pastor, é que o senhor não sabe como é que está a minha vida. Ah, pastor, é que o senhor não sabe como é que está a minha cabeça. Ah, pastor, mas é porque o senhor não sabe como é que eu estou. Bom, primeiro seria bom saber. Então, se você quiser me chamar no privado depois, me ligar ou passar um zap, vai ser ótimo. Mas o que você precisamos entender é que o cristianismo não diz respeito a nós mesmos, diz respeito ao Senhor Jesus. E é por Ele que somos, e é por Ele que fazemos, e é por Ele que nos movemos. Por causa do amor que Ele demonstrou por nós, só cabe a nós distribuirmos esse amor que de tão gratuitamente Ele deu e que muita gente não tem conhecimento. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, medita nessa palavra. Medita nessa palavra. Cuidado. Cuidado para que você não seja enredado em situações que vão te roubar. Cuidado. Se mova naquilo que o Senhor mandou você se mover. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. Que essa palavra ela entre no seu coração como uma bomba para te explodir, te incendiar. Para que você se levante. E não simplesmente fique na frente da televisão só recebendo uma notícia. A má notícia ela pode existir, a situação difícil pode existir, mas dentro da sua casa tem que haver uma palavra de salvação, uma palavra de transformação, uma palavra de cura, uma palavra de poder, uma palavra de graça revelada. Eu te abençoo, eu te envio para esse tempo. Declaro que a tua casa é bendita e que tudo que você fizer irá prosperar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti
e que Ele tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. E todo o povo de Deus diga amém. Amém? Deus te abençoe. Paz.